Na vida a gente tem poucas certezas, mas uma delas é que em algum momento você vai precisar entrar no mercado de trabalho. Esse é um desafio para todo mundo, seja para quem entra jovem ou para quem decide mudar de profissão quando já é mais velho. E atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, novos desafios surgem junto com as novas profissões e suas demandas que a gente ainda está começando a conhecer. Acho que já deu para entender. Mercado de trabalho. Esse é o tema do programa de hoje. Fica ligado que o Miscelânea já está no ar. E para nos guiar na conversa de hoje, convidamos Danusa Almeida, que tem mais de 20 anos de experiência como gerente de recursos humanos e hoje é CEO de uma empresa de RH. Danusa, muito obrigada pela participação. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, quais são as expectativas do mercado de trabalho em 2022? Bom, para começar, o mercado agora em 2022, ele está aquecido. Então, em comparação ao ano passado, houve um aumento no número de vagas e de oportunidades, principalmente aqui no Vale, que é onde a gente está. Bom, e quando a gente olha de expectativas para esse ano, a gente tem 3 pilares que a gente pode conversar um pouquinho. O primeiro pilar é o da tecnologia, ou seja, as empresas estão cada vez mais sistematizando os seus processos de trabalho, o que é bom. Por quê? Porque isso vai deixar com que as pessoas possam focar mais nas pessoas, nas conexões, nos relacionamentos e naquilo que de fato vai trazer resultado para a empresa. Então, aqueles processos que hoje são muito burocráticos, eles passam cada vez mais a serem automatizados e a serem feitos de maneira mais rápida e ágil, tá? O segundo pilar que a gente tem que prestar atenção é a força de trabalho. Então, os candidatos, as pessoas de maneira geral, elas estão cada vez mais exigentes, tá? E escolhendo aonde elas querem trabalhar. E estão buscando muito mais oportunidades que elas consigam conciliar com a sua vida profissional. Então, com isso, as pessoas buscam oportunidades no modelo home office, no modelo híbrido, e não só naquele modelo tradicional de CLT, mas muitos candidatos também buscam oportunidades no modelo PJ, tá? Outro ponto importante é a globalização. Então, com a pandemia, isso mostrou para a gente que é possível sim trabalhar no home office e que as pessoas trazem resultado tão bom quanto ou superiores do que estando lá na empresa. Então, com isso, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu tenho clientes que estão na Austrália, nos Estados Unidos, e eles contratam pessoas no Brasil para trabalhar para suas empresas. Por quê? Porque o home office funciona. A mão de obra do Brasil é excelente. E para ele, que está lá e ganha em dólar, ele consegue remunerar os brasileiros de uma maneira atrativa e para ele ainda é barato. Então, ele reduz o custo dele. Tá? Então, eu traria esses 3 pilares para a gente falar para as pessoas em relação às mudanças também. Então, tecnologia, candidatos um pouco mais exigentes, querendo conciliar a vida pessoal com vida profissional e essa questão da globalização. Então, estar atento também à oportunidade de empresas de outros países, que você pode atuar aqui no Brasil mesmo. Uhum. Bom, 20 anos de experiência, bastante tempo, hoje CEO da Talento RH. Você consegue identificar, depois de bastante tempo trabalhando nessa área, qual que é a competência que vocês têm mais dificuldade de encontrar nos candidatos? Legal. Essa pergunta é boa e assim, para as pessoas entenderem também, como se forma um perfil, Então, quando um cliente ele pede um profissional, existem 3 elementos que formam o perfil desse profissional. O primeiro, a característica seria, quais são as hard skills, Então, quais são as competências técnicas que essa pessoa tem que ter? O que é isso? É a formação, Qual a graduação ele tem que ter? Tem que ter ensino médio? Tem que ter graduação? Tem que ter pós? Quais são os idiomas ele tem que falar? Só o português? Precisa de inglês, de espanhol? E quais os cursos de especialização ele tem que ter? Tá? Esse é um elemento que compõe o perfil. O outro elemento são o que a gente chama de soft skills, que são as competências pessoais, Então, a habilidade de se relacionar, a habilidade de resolver problemas, de se comunicar, de influenciar, tá? Então, para aquela posição específica, qual o perfil comportamental que aquele cliente busca? E por último, qual é a cultura daquela empresa, É uma cultura mais soft, é uma cultura mais hard, para a gente entender se aquele candidato vai ter um fit com aquela posição.
tá? Então, dependendo da vaga, cada elemento vai ter um peso diferente, tá? Então, quando a gente fala de uma vaga de liderança, por exemplo, o peso maior provavelmente vai ser nas soft skills. O quanto ele tem de habilidade de liderança. Se é uma vaga mais técnica, então a hard skills vai ser mais importante. Mas, de maneira geral, o que é mais difícil encontrar, tá? São as soft skills. Por quê? Porque quando a gente fala, vamos supor, uma vaga, abrir uma vaga e essa pessoa ela tem que ter formação em administração e precisa falar inglês, tá? Eu tenho um monte de gente que fez administração, eu tenho um monte de gente que fala inglês. O que vai diferenciar? É o comportamento dessa pessoa durante o processo seletivo, né? São as habilidades que ela tem e, principalmente, demonstrar durante a entrevista o quanto ela está interessada, né? Então, quanto ela quer, de fato, trabalhar. Então, de maneira geral, hoje, qual é a competência mais difícil de encontrar? É aquele candidato que demonstra que ele quer trabalhar, que ele está afim, que ele vai entrar e vai vestir a camisa da empresa, né? E algumas posições, então quando a gente fala, por exemplo, de mercado de IT, né, aí eu diria que a parte de hard skills é o mais difícil, tá? Então, de competências técnicas, realmente, encontrar pessoas com certificações, né? Aí muda um pouquinho. Mas, de maneira geral, né, a competência hoje que eu digo que é a mais difícil é encontrar profissionais que, de fato, demonstram na entrevista que vão entrar, estarão empenhadas em aprender, se desenvolver, e trazer resultados para aquela empresa. Entendi. A gente foi para a rua para tentar entender como que está essa busca de emprego das pessoas. A gente foi até o pátio aqui de São José dos Campos. Vamos dar uma olhada para ver. Eu estou desempregado vai fazer 2 anos. Mais de 3 anos. Faz quase um ano que eu estou desempregado. Eu estou fazendo alguns serviços extras para conseguir alguma renda. 1 mês. Atualmente eu tenho procurado bastante na internet, então nos sites de busca de emprego mesmo, como redes sociais. Fui fazendo bico, né? Entregando currículo. Me comuniquei com outras pessoas. Mandei mensagem no WhatsApp e as outras pessoas mandaram mensagem, passaram nosso contato para outra pessoa, para a pessoa que estava interessada, e fomos fazer, eles gostaram e estamos seguindo. Eu acabei abrindo um MEI para mim, como forma de alternativa de buscar alguma renda, e também fazendo serviços de motoboy, de entregas, delivery. Eu fiz bico. Auxiliar de limpeza. Volante, assim, né? Se for folguista. Uma época até eu começava a vender abacate na rua. Eu pegava abacate na praça e começava a vender na rua para ganhar uma renda extra. Mas tá complicado. Agora que tá melhorando um pouco essa epidemia, mas vamos esperar, né? Ver se melhora 100%. Eu fui fazer faxina. Já estou trabalhando todos os dias da semana. Que depende da empresa, né? Do tipo da vaga, né? Porque algumas precisam de mais experiência, mais especialidade. Mas as vagas mesmo que antigamente tinha bastante, agora está mais difícil, complicado, por causa da epidemia. Mas vamos ver, espero que agora melhore a situação, né? Porque já foi a vacina e tudo, espero que melhore tudo, né? Sou acessível. Sou sempre indicação de outras pessoas. A gente tem bastante amizade, graças a Deus, e as outras pessoas acabam indicando e aí a gente está conseguindo, está caminhando. Trabalho é pessoa. Muitas vagas. Não trabalha quem não quer, porque serviço tem. A gente viu ali que tem pessoas que estão procurando emprego já faz bastante tempo, né? Uns 1 mês, outros anos. Existe um termo que é desalentado, que é aquela pessoa que está procurando emprego há tanto tempo que ela já até desistiu. E no final do ano passado, os desalentados somavam quase 5 milhões de pessoas aqui no Brasil. Como não desistir na procura de emprego? Essa pergunta é muito boa, Eric. E, assim, se a pessoa começou a procurar emprego, né, fez 1, 2, 3 entrevistas e não deu certo, o que eu recomendo? Procura um amigo, procura um profissional e pede uma orientação, tá? De maneira geral, o que eu peço para as pessoas, né, oriento para que elas se atentem, tá? Primeira coisa é o currículo. O currículo precisa estar bem elaborado, ou seja, você precisa montar o seu currículo em ordem cronológica, tá? Do mais atual para o mais antigo. Sempre falando qual foi a posição que você ocupou naquela empresa, qual período você trabalhou lá, quais eram as suas responsabilidades, ou seja, o que você fazia, né? Por quê? Porque é muito vago, de repente, você colocar lá, eu era assistente administrativo.
Tá, mas o que você fazia? Porque você pode fazer um monte de coisa dentro da área administrativa, certo? Então é importante escrever tudo o que você fazia. Então o seu currículo, ele é a sua vitrine, né? Então imagina assim, quando você vai comprar uma roupa, você olha a vitrine, né? A empresa que vai te comprar precisa da sua vitrine, que é o seu currículo. Então o seu currículo tem que estar muito bem elaborado. Então essa é a primeira etapa. Tá? Dá uma olhadinha no currículo, refaz ele, deixa ele com todas as informações e reenvia. Se candidate para as posições. Outra coisa é, todo dia, toda semana, você tem que procurar por vaga, né? Entrar nos sites de emprego, né? Ou entrar nas agências, nas consultorias que fazem seleção para ver se tem vaga e você tem que se candidatar para aquela posição. Né? Então, se candidatou, ok, né? Aguarda um pouquinho para ver se vão entrar em contato com você. Entraram em contato, e agora o que você faz? Você vai para a entrevista bem arrumado, por quê? Porque você está vendendo você. Então, a primeira coisa, você tem que ir bem vestido. Né? Tem que ir bem vestido, tem que chegar no horário, não pode faltar. Se acontecer algum imprevisto, avisa, olha, não vou poder ir hoje porque aconteceu um imprevisto, mas será que a gente pode reagendar? Isso é muito importante, porque se você simplesmente falta e não avisa, demonstra que você não está interessado, né? Então, vá na entrevista, e quando você for na entrevista, tá bem arrumado, né? Você precisa o quê? Falar de você. É muito importante que você fale de você, né? Então, fala das suas experiências, esteja preparado para contar a sua experiência profissional, tá? Então, o que você fez nessas empresas, né? Então, fala de você e no final, é sempre importante falar, olha, eu estou muito interessado nessa oportunidade. Por quê? Porque já aconteceram várias situações de clientes da gente virar e falar assim, Danusa, eu vou dar oportunidade para esse candidato porque ele quer muito trabalhar aqui. Ele nem tem todas as habilidades necessárias, mas ele demonstrou que ele quer aprender, sabe? Então, fale, olha, eu estou muito interessado. Às vezes as pessoas perguntam no processo seletivo, de 0 a 10, o quanto você está interessado nessa posição? E a pessoa vira e fala, 7. Poxa, você vai contratar alguém que fala 7? Não, você tem que falar, eu estou 10, eu quero entrar nessa empresa, né? Então, assim, é a hora de você vender seu peixe. Então, essas são algumas dicas muito importantes, tá? Se as pessoas seguirem isso, a chance delas serem escolhidas vai aumentar muito. E, além desses, existem outros erros que são cometidos normalmente pelos candidatos durante o processo seletivo? Tá, o principal erro é da pessoa não saber falar de si, né? Então, ela chega na entrevista, às vezes, muito tímida, muito quieta, né? E pensa assim, o momento da entrevista é um momento que o selecionador, né, a pessoa que está do outro lado da mesa, ela quer te conhecer. Né? Então, como que ela vai te conhecer se você não falar de você? Então, aproveite esse momento para você falar de você, para você expor as suas habilidades. Então, o principal erro é esse, é você chegar e não estar preparado para falar de você, ou ficar muito timidozinho e não falar, né? Ou que nem eu comentei, às vezes a pessoa falta e não avisa, né? E não demonstra esse interesse, tá? Durante a pandemia do Covid-19, muitas pessoas mudaram de carreira. Para se adaptar mesmo, né? A pandemia, tudo. Como fazer essa transição? Tá. Bom, em relação à mudança de carreira, e assim, mesmo para quem continua na mesma carreira, qual que é a minha orientação? Estudar, tá? É sempre importante estudar. Então, se você vai mudar, né, de área profissional, né, se você quer ser bom na área que você está, você precisa estudar, né, fazer uma faculdade, fazer cursos de especialização. Para tudo que você vai fazer, você tem que ser bom naquilo que você se propõe, tá? Inclusive agora, a gente está com um curso aberto, uma formação de analistas de recrutamento e seleção. Esse curso, ele é voltado para profissionais da área, né, ou estudantes que fazem administração ou psicologia. A gente identificou que aqui no Vale não tem um curso assim de formação, né, e como essa é a nossa experiência, né, que a gente é expert, a gente falou, vamos formar pessoas aqui no Vale, né, e essa formação vai ser super bacana, que serão 2 sábados de junho.
E para estudantes, primeiro, que tem um valor super bacana, né? Os 10 primeiros inscritos ainda vão ganhar uma análise de perfil comportamental DISC, que é super utilizado nos processos seletivos. É uma ferramenta que quem quer trabalhar com seleção tem que conhecer, né? E além disso, quem for estudante também vai ganhar, né, uma vaga. A gente vai fazer um sorteio que quem for estudante vai ganhar uma vaga de estágio na minha empresa, né, durante o mês de julho, remunerado ainda. Então, olha que oportunidade bacana, né? Além de aprender, se tornar um analista de recrutamento e seleção, ainda pode concorrer a uma vaga de estágio. Os dados estão passando aí na tela, quem quiser, né, só chamar no WhatsApp que está aparecendo aí que Isso vai mesmo. poder concorrer. Você acredita que é possível, nos dias de hoje, pensar uma carreira a longo prazo? Sim, é possível, tá? Quando a gente fala de carreira a longo prazo, a gente normalmente pensa em ficar na mesma área durante a vida toda, né? Então, vamos supor, a pessoa que entra como estagiário numa determinada área, né? Então, vamos pensar em RH, né? Eu entrou como estagiária e quero virar diretora de RH, né? É uma carreira a longo prazo para você chegar lá. Mas ao longo deste caminho, você pode fazer, né, o que a gente fala de carreira vertical ou uma carreira horizontal. Ou seja, o que é uma carreira vertical? Por exemplo, quando você sai de analista e vira um supervisor, vira um coordenador, você dá um salto, você tem uma promoção. Carreira horizontal vamos supor, hoje eu sou uma analista de RH e aí eu passo numa oportunidade para eu ser uma analista de vendas. Nossa, eu mudei de área. Faz sentido? Faz, às vezes faz. Por quê? Porque numa área de vendas você vai desenvolver outras habilidades que depois, quando você voltar para o RH, você pode utilizar elas numa área de treinamento, né, numa área mais específica dentro do RH. Tá? Então, a carreira ela pode se fazer sim dentro de uma única área ou você pode fazer movimentos horizontais, tá? Em outras áreas também. Existem, claro, pessoas que querem mudar totalmente de área, né? Então, vamos supor, hoje eu estou em RH e eu quero abrir um restaurante, né? E tudo bem, isso acontece e é super natural. Hoje em dia você pode trabalhar com várias áreas durante a sua vida, né? Você não precisa ficar para sempre, né? Escolhi jornalismo, eu só vou fazer jornalismo agora até o fim da minha vida. Não, você pode chegar um momento e falar assim, olha, agora eu quero abrir um restaurante e está tudo bem. Mas o que você tem que fazer? Se especializar. Fazer cursos e sempre, para você se destacar no mercado de trabalho, fazendo o que for, você tem que ser bom naquilo que você faz. Então, sempre tem que estudar. E mesmo assim, nossa, já atingi, né, um nível alto, né, sou diretora, sou isso, aquilo. Sempre tem que estudar, tem que ler livro, tem que se manter antenado, tem que fazer conexões, porque a gente nunca sabe de tudo, né? Então, a gente sempre tem que estar em constante movimento. Estudar é para sempre. Bom, Danusa, muito obrigada. O papo está muito bom, mas a gente vai fazer um rápido intervalo do Miscelânea, já volta já. Voltamos com o Miscelânea, que hoje tem como tema mercado de trabalho. A nossa convidada de hoje é Danusa Almeida, que tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos e hoje é CEO da Talento RH. Danusa, como um jovem profissional pode compensar a falta de experiência dele? Bom, nós temos várias oportunidades aqui na região para profissionais que são recém-formados ou que só têm ensino médio. Então, o que eu oriento para essas pessoas que não têm ainda uma experiência profissional, tá? Faça cursos, né? Faça, de repente, um trabalho voluntário, é algo interessante. Por quê? Porque quando você chegar na entrevista, você precisa saber o que contar, né? Então, como essa pessoa que está lá do outro lado vai saber quem é você? Né? Às vezes você não tem experiência na área, mas se você fez um curso, você pode falar, olha, eu ainda não atuei, mas eu já fiz um curso nessa área e eu tenho muita vontade de poder ter experiência para eu aplicar aquilo que eu aprendi. Entendeu? Então, quando a pessoa que está, né, do outro lado da mesa escuta isso chama muita atenção, sabe? Então, fazer cursos é um diferencial, fazer um trabalho voluntário, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque vai dar informações, né? Vai dar informações para o candidato chegar lá e ter o que falar, tá bom? Uhum. E além de competências técnicas, quais características pessoais que se buscam em um profissional atualmente? Tá. Bom, uma característica que é muito importante é a informática, né? As pessoas precisam estar familiarizadas com computador, com internet, né? Saber fazer uma videoconferência, né? Uma call. Então, saber o pacote Office, que é essencial,
tá? Excel. Então, assim, pensando que as empresas estão cada vez mais sistematizando os seus processos, precisa estudar. Né, precisa estudar, mexer pelo menos um pouquinho por dia, né, no computador, para que você fique cada vez mais familiarizada e se saia bem quando você conseguir um emprego. Né? Uma outra competência importante é a do comprometimento. Né? Então, as empresas, elas várias vezes, né, meus clientes viram para mim e falam assim: Danusa, eu quero uma pessoa que queira trabalhar. Né? Então, o que é isso? É o candidato chegar mesmo na entrevista e demonstrar que ele vai se empenhar, que ele vai entrar, que ele vai vestir a camisa da empresa. Né? Então, demonstrar assim, um nível de energia alto, sorrir na entrevista, né? Se conectar com a pessoa que está entrevistando ela. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Outro ponto muito importante, até pensando nos modelos de contratação agora, que muitos são para trabalhar no home office ou no modelo híbrido, a pessoa precisa ter a habilidade de resolver problemas sozinho e de aprender sozinho, ou seja, se empenhar para resolver os seus problemas. Por quê? Porque ela não vai ter alguém do lado que ela pode virar e falar: como é que eu faço isso mesmo? Não, ela tem que colocar no Google, ela tem que pesquisar para ela conseguir resolver. Né? Porque às vezes ela vai ter que chamar alguém que às vezes está numa call, que está em outro local, para responder para ela. Então, quanto mais a pessoa conseguir, né, caminhar sozinha, vamos dizer assim, né, encontrar soluções para os seus problemas, isso é uma habilidade que é muito importante, é muito valorizada. Né? Aquela pessoa que pergunta toda hora, né, ela passa uma impressão que ela tem uma preguiça de correr atrás, né, uma preguiça de buscar a informação. Tá? Quais são as competências da nova era? Bom, pensando nesse modelo, né, que eu te falei, realmente você saber, né, a informática, né, você ser uma pessoa que é empenhada em buscar o conhecimento, em buscar solucionar os problemas, tá? E que tenha um bom relacionamento, uma boa postura profissional, né? Por mais que a gente fale de modelo home office, né, quando você vai, né, trabalhar em casa, você tem que levantar, você tem que se trocar, você precisa estar vestido profissionalmente para trabalhar, né? E até pensando em entrevistas mesmo de emprego, né? O quanto é importante você se vestir para uma entrevista, mesmo se a entrevista for online, né? Uhum. A gente vê aí, né, os Instagrams das pessoas virou quase que um currículo de todo mundo, né? É meio difícil ver um Instagram pessoal que não tem um pouco do trabalho exposto ali. É essencial ter o trabalho exposto nas redes sociais hoje em dia? Olha, eu diria que é muito importante você ter um bom LinkedIn, tá? Por quê? Porque o LinkedIn é o seu currículo online, né? Então, os profissionais fazem hunting, né, que é a busca ativa pelo candidato, hoje em dia não só para níveis executivos, mas para várias posições, né, níveis administrativos a gente já faz o hunting, que é buscar ativamente esse profissional. E como que a gente faz isso? Muitas vezes pelo LinkedIn. Então, no LinkedIn é importante que você descreva, assim, todas as suas experiências, dá para você postar se você ganhou algum prêmio, né, alguma coisa que você fez, e isso é bastante interessante. Outras redes sociais, como você comentou, por exemplo, de Instagram, é interessante sim, mas o que eu digo tome cuidado com as suas postagens, né? Por quê? Porque os selecionadores, as empresas, eles olham sim as redes sociais, né? Então, se você mistura muito vida pessoal com vida profissional, às vezes você pode correr o risco de fazer uma postagem de algo, né, que aquele selecionador, que aquela empresa pode achar inadequado ou que vá contra os valores daquela empresa. Então, sempre pensa, né, se eu fizer essa postagem e o meu chefe vê, ou se a minha mãe vê, né, eu vou sentir vergonha? Né? Se você ficar em dúvida, eu diria, não poste, né? E as dicas para entrevistas online? Podem ser as mesmas que as presenciais ou muda? Tá. Para uma entrevista online, de maneira geral, a orientação é a mesma, tá? Então, vamos lá. Se você tem uma entrevista online, você precisa estar bem vestido, assim como na presencial. Você precisa chegar no horário, assim como na presencial, na verdade, sim, um pouquinho antes até, né, do horário, para você se conectar. Na online, você tem que ter o cuidado para estar num local onde a sua internet vai funcionar,
onde seja silencioso, para que você consiga ouvir, né, o selecionador, as perguntas, e que você possa responder e que ele vá, de fato, né, te ouvir. Tá? Então, evitar fazer entrevista na praça, né, dentro do carro. Às vezes acontece, a pessoa às vezes, né, acontece, né, o pessoal me conta às vezes, mas a pessoa às vezes ela fala, olha, desculpa, é que eu não consegui ir para um lugar, né, mas silencioso. Às vezes acontece, mas o ideal esteja em um local adequado para realizar a sua entrevista. Tá? Para você conseguir falar e aquela pessoa conseguir te ouvir. Né? Então, esteja bem vestido, sorria, fale de você, tá? Esse é o principal. Se fizer tudo isso, eu garanto que você está 90% com mais chances de passar. Uma pergunta então importante para finalizar, qual que é o futuro do trabalho? Tá, bom, o futuro do trabalho ele é cada vez mais no modelo flexível, né? Então, hoje a gente já tem, a maioria das empresas já estão oferecendo, né, um modelo híbrido, um modelo home office, né? Não tem ainda assim uma decisão formada. Cada empresa, na verdade, está se adaptando àquilo que ela entende que é melhor para ela. Tá? Então, tem hoje em dia uma flexibilização de horários de trabalho, né? Então, cada vez mais eu entendo que isso vai ser uma tendência. Até porque, né, hoje em dia a gente já vê mesmo, nós temos clientes que fecharam os escritórios e falaram, Danusa, está todo mundo no home office e funciona. Né? Então, as pessoas precisam sim desenvolver essas habilidades, né, de utilizar sistemas, né, se empenhar em resolver os problemas, em aprender estando em casa, né, atrás do computador. Isso é muito importante, que cada vez mais vai ser uma tendência. E ainda pensando nisso que eu comentei, que empresas de outros países estão contratando profissionais no Brasil. Tá? Então, sistemas, né, flexibilidade de trabalho. A gente sai daquele modelo que a gente tinha muita contratação CLT, naquele modelo, né, engessado de CLT, com horário de trabalho, e cada vez mais as empresas estão contratando no modelo PJ. Por quê? Porque o modelo PJ ele traz mais flexibilidade, né? Você faz o seu horário, entrega, é resultado, né? E os candidatos também, muitas às vezes falam, Danusa, eu não quero ser CLT, eu quero ser PJ, tá? Então, o que eu digo para as pessoas também é se abram, né? Tenham um novo olhar para essa tendência. Não fiquem presos também a pensar, não, eu só quero ser CLT. Tem, às vezes, muitas vantagens se você ter um outro modelo de contratação, né? Ou trabalhar home office, ou no modelo híbrido, enfim. O que eu digo todo mundo precisa se abrir e experimentar para ver o que mais funciona para cada um. Obrigado, Danusa. Muito obrigado pela participação. Acho que deu para tirar umas boas dúvidas. Com certeza quem está acompanhando a gente vai conseguir se dar muito melhor aí nos seus próximos processos seletivos. Que bom, fico muito feliz. Espero ter ajudado e que as pessoas consigam aí uma recolocação quanto antes. Bom, obrigada, Danusa. Miscelânea termina aqui. Muito obrigado você também pela companhia. Este programa ficará disponível no nosso canal do YouTube e não se esqueça também de nos acompanhar TV Univap nas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima!